Eu vou falar agora sobre a síndrome de Asperger. Asperger ou Asperger tem várias pronúncias, mas é uma síndrome muito comum atualmente e que é percebida pelos médicos, e existe aí uma ligeira, não confusão, né, mas divergência de opiniões, porque também pode ser considerado autismo leve. Não existe, obviamente, não existe então uma coisa definitiva em relação ao diagnóstico de Asperger. O autismo, em geral, na criança é diagnosticado mais precocemente, né? E Asperger pode ser identificado, às vezes, só lá na adolescência. E o que é isso aí? São aqueles comportamentos das pessoas que têm um pouco de dificuldade na expressão, e não só verbal, né? Na expressão também facial. São pessoas que têm dificuldade de comunicação e de várias maneiras. Alguns outros apresentam aquelas manias repetitivas de fazer coisas repetidamente, né? Isso é a visão da medicina e acaba tratando com medicamento, com fonoaudiologia. Alguns médicos indicam a psicanálise, psicologia. Tem alguns métodos de tratamento, interação, fonoaudiologia, enfim. São várias as opções para treinar essa pessoa. Na verdade, o que acontece com essa pessoa no lado da visão holística, no lado da visão espiritual, né? Porque nós temos que lembrar que nós somos um espírito que tem um corpo físico. Nós não somos gente, não é meu corpo que comanda meu espírito, não, é totalmente ao contrário. Eu, espírito, é que comando meu corpo. Eu sempre dou esse exemplo. Nosso corpo físico é como um automóvel. Você usa o automóvel para ir aonde você quer, não onde é o automóvel que determina, é você que usa. Assim é o corpo físico, né? O espírito determina o corpo físico o que fazer. Vou pular, vou dançar, vou brigar, vou nadar, vou andar, né? Como o automóvel, deposita o corpo lá na cama, que é a garagem, e o espírito vai continuar vivendo no mundo do sonho, da ilusão. Como você, põe seu carro na garagem, vai continuar a sua vida. Vai para a balada, vai jantar, vai para o cinema, mesma coisa. Então, na verdade, nós estamos num tempo em que já estamos na quarta dimensão. Não somos mais a terceira dimensão, onde tudo tem comprimento, largura e altura, e onde o relógio marcava 24 horas. O relógio continua marcando 24 horas. Mas e a sensação de tempo que você está vivendo? O dia tem 24 horas? Está muito longe de ter. Então, nós já aceleramos o nosso tempo. Lembrando que na quarta dimensão, que é o mundo do sonho, o mundo do pensamento, não tem tempo linear. O tempo é zero. Não existe passado nem futuro. Você para pensar e você lembra como você foi na praia ontem. Você vai lá vivenciar a experiência. Então o tempo é zero. Então nós já estamos na quarta dimensão. E estamos avançando para a quinta, que é um tempo muito mais acelerado. Você já percebeu como cada dia, o dia tem menos tempo, você tem menos tempo para fazer as coisas? Porque se nós falamos de quinta dimensão, o tempo é muito mais acelerado, né? O tempo funciona num campo de energia que se chama táquions e funciona 27 vezes mais rápido que o seu pensamento. Como é isso aí? Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Você toma um susto. Você percebeu que primeiro você vai ter a reação do seu cardíaco, vai acelerar para caramba, aí leva um tempo, 27 vezes, chega no seu cérebro e você identifica, opa, foi só um susto. Esse delay é exatamente a diferença de você vivenciar a sua experiência na quarta dimensão e na quinta dimensão. Isso é o que está acontecendo. Acontece que dos anos 99 para cá, só nascem crianças da nova era, as chamadas índigos, cristais, dourados, arco-íris, etc. Essas são as crianças, são espíritos muito mais evoluídos que a média da humanidade, que vem aqui para mudar o planeta.
tem que adaptar o planeta a viver na quarta dimensão para atingir a quinta, que é o mundo crístico, é o mundo divino, né? Não é mundo de fadas, não é mito, isso existe. E o processo evolutivo do planeta é esse, é atingir esse nível, esse patamar evolutivo, mas é espiritual, não é tecnologia. E a gente percebe que a tecnologia avança com muita rapidez, muita facilidade. Você vê qualquer equipamento eletrônico, aí você inventa um celular hoje, daqui 3 meses ele já está superado, já apareceu outro muito melhor. E assim também está no campo da medicina, da robótica e tantos outros campos. E por que a gente está preso nesse mundo que não consegue entender a mente? Porque a mente, que se destina à fé, aquilo que não se compreende tem que acreditar pela fé, está ligado à religião, que não evolui. Você percebe que os rituais das igrejas é o mesmo, há 2000 anos é a mesma coisa, não muda nada. Então eu sempre pergunto, será que Deus é tão burro que não evolui como o homem evolui? E é claro que a evolução de toda a tecnológica está levando o quê? O homem a ser mais rápido. Você já percebeu, por exemplo, que com o avanço da tecnologia de celular, computador, por exemplo, você pega crianças de 3 anos, 3 anos e meio, que já domina o celular. Por quê? Porque eles já vêm com esse registro de memória. Eles são seres muito mais avançados, acostumados a viver sua experiência de vida na quinta dimensão. E aqui eles chegam aqui, está na terceira, com crenças limitantes, coisas muito quadradas, que não pode sair dentro daquelas regras do jogo, tudo é proibido, tudo é pecado. E nós acreditamos, pela nossa ancestralidade, que eu tenho que fazer minha vida como fez meu avô, como fez meu pai, como fez meu bisavô, que foi ensinando. Então eu não estou aqui fazendo crítica ao sistema, né? Mas é assim que a gente vive. Essas crianças que são seres iluminadíssimos, com uma inteligência emocional muito acima da média da humanidade, eles não conseguem, por exemplo, se adaptar mais à escola. O sistema de ensino da escola, que é repetitivo, e até uma coisa lógica, convenhamos. Você pega qualquer criança de 5, 6 anos de idade e sabe usar computador. E ele vai lá na escola e o professor tem uma matéria que é conhecimento para passar. Mas ele chega lá no Google, aperta um botão, ele vai para a aula sabendo tanto quanto o professor, porque está tudo aí na internet, ou não está? Está ou não está? Né? Como é que ele vai criar interesse de estar ali? Ele tem muito mais interesse em jogar no computador. Porque o computador tem motivação, desafia. Ele tem um jogo, ele tem uma pesquisa, ele faz o que ele quer, ele interage. Ele não tem que ficar sentado sem incomodar ninguém, sem falar nada com ninguém e ficar ouvindo o professor falar. Desculpa. E aí essa criança é tida com vários síndromes, com vários problemas, porque ele está errado. Ele não está errado. Nós é que estamos errados. Nós temos que ter a visão dessas crianças, principalmente, de que a gente tem que aprender com essas crianças. Eles não têm que aprender. Eles é que vêm aqui ensinar. Eles é que vêm mudar o planeta. Vocês já perceberam, eu não estou aqui discutindo questões políticas, mas vocês já perceberam no cenário político quantos ícones, líderes, jovens que estão aparecendo com o tamanho da sabedoria que eles têm, pegam o microfone, eles dão discursos terríveis, têm memória fotográfica, memória de elefante, eles sabem tudo, todos os dados, todas as pesquisas. Por que é assim? E eles não estão renovando tudo? Então, se você quiser combater uma criança com Asperger, com outro tipo de dificuldade, né, como era anteriormente, era chamado de déficit de atenção ou hiperatividade, porque o moleque era muito acelerado, etc. Não dá para fazer isso. Nós é que temos que nos adaptar, até para receber o ensinamento que eles estão trazendo para a gente. E você já pensou que essas pessoas, essas crianças, eles não têm
o princípio da violência que nós temos. Eles ficam irritados, eles ficam irritadíssimos, eles se encolhem, outros não falam, outros adquirem essa síndrome, outros são explosivos, quer fazer tudo do jeito dele. Por quê? Ele está preso num corpo físico que ele não estava acostumado a ter esse tipo de vivência. Está preso a regras que ele não está acostumado. Por que você regra alguma coisa? Que é para as pessoas obedecerem e não sair da linha. Mas será que as pessoas honestas, puras, têm mesmo que ter tanta regra? Ou seu coração já não é puro o suficiente, distribuindo amor, que não é capaz de fazer as coisas que já não agride o próximo? Claro, existe muita violência, existe corrupção, está tudo aí. Mas é fruto do quê? Não é fruto das regras, da educação que a gente vem recebendo através dos tempos e vem passando para os nossos filhos. Será que não está na hora de mudar? Você aí, por exemplo, se você está me seguindo, se você já está nessa busca, né, e está sofrendo esse tipo de comportamento com dificuldade e não se livra, não consegue ajudar seu filho a ter uma performance melhor de vida, porque você gosta de ajudar a gente. Você é honesto, você é trabalhador, você tem por princípio prejudicar alguém, levar vantagem de alguém? Não, você não é assim. E qual então o nosso papel aqui? Você me seguindo e eu dizendo coisas aqui. É o nosso movimento, nós temos que mudar o planeta. Você concorda comigo que o planeta está perdido na corrupção, na violência? E essas crianças vêm com essas dificuldades e preferem não se comunicar. Mas tem uma coisa que você talvez não saiba. Todas essas crianças que nascem ultimamente, que são seres da nova era, se comunicam por telepatia. Tem muitas crianças que não falam porque não querem falar. Mas observa, sempre na família tem alguém que compreende tudo, ele só olha, a mãe ou o pai já sabe o que ele quer. Para que ele vai gastar palavra? Para que ele vai ficar quietinho na sala de aula se ele quiser? Se ele tiver motivação, ele entra no Google, ele sabe tudo. Se ele é um sujeito que precisa gastar energia porque ele é ativo. Como é que vamos controlar isso? Então fica aqui uma pergunta que eu te faço. Será que nós temos que colocar as crianças de hoje daquele mesmo jeitinho que era a educação, que você fazia errado, você apanhava de cinta, apanhava de fio de ferro, como eu apanhei muito e achava que estava correto? É assim que nós vamos tratar esses seres, inibindo a sua inteligência, inibindo a sua doçura, inibindo a sua transparência, a sua inocência amorosa? Será que nós temos que modificar isso? Ou será que nós é que temos que aprender a viver de forma diferente? Então, se você tem um filho assim, de repente uma alternativa é usar nosso tipo de terapia integrativa. A gente trabalha junto com a medicina ajudando, né? Mas é um treinamento totalmente diferente, online, à distância. Faça uma consulta. Quem sabe você encontra aqui uma solução valiosa para ajudar seu filho e ajudar você mesmo. Está aí a oportunidade. Entra no nosso site, agenda uma consulta. Vem para cá.